A história da Sétima Igreja Presbiteriana é iniciada como fruto de um trabalho missionário, um missionário chamado Ananias Laubach, um trabalho anterior ao ano de 1973. E nesse mesmo ano, a Quinta Igreja Presbiteriana recebe esse trabalho da Igreja Cristã Presbiteriana e resolve enviar 2 presbíteros, chamados Hélio do Montenegro e Manuel Delmiro. E esses 2 irmãos vêm para o bairro da Alvorada 3 a dar continuidade a esse trabalho. Na época o bairro não dispunha de nenhuma infraestrutura como saneamento básico, não tinha água encanada ou energia elétrica, tinha assim muito barro e muito mato. Assim mesmo, esses irmãos assumem o trabalho com coragem, começam a evangelizar o bairro, e em dezembro de 1974, então, a igreja recebe os seus primeiros membros por profissão de fé e batismo. E a partir daí já são 47 anos de uma bela história, de muitas bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a nossa igreja, e parte dessas bênçãos estão as nossas 2 congregações, a Congregação Presbiteriana Calvário e a Congregação Presbiteriana do Mindu. E a coisa mais marcante das nossas igrejas é o amor pela Escritura, é o amor pela Palavra de Deus. Nós entendemos que, de fato, a Escritura precisa ser suficiente, ou seja, a nossa única regra de fé e de prática. E assim nós caminhamos sempre debaixo da graça de Deus. As atividades da nossa igreja ocorrem sempre nas quartas-feiras, onde nós temos a nossa reunião de oração. Nós temos também aos sábados, onde as sociedades internas e os departamentos desenvolvem as suas atividades, e aos domingos nós temos a nossa escola bíblica dominical, onde nós nos dividimos em salas para estudarmos a palavra de Deus, e temos o nosso culto solene, todos os domingos, onde nós separamos esse tempo especificamente para cultuar ao Senhor. Uma das coisas pelas quais nós louvamos a Deus é que Deus tem revitalizado poderosamente a Sétima Igreja. Isso pode ser visto, por exemplo, na liderança formada por homens de Deus. Os demais líderes dos departamentos são homens e mulheres de Deus que têm se engajado na obra. Deus tem despertado esses irmãos para servirem a Cristo e servirem uns aos outros. E nós podemos também ver essa revitalização do Senhor nos diversos departamentos da nossa igreja. Nós temos, por exemplo, a nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, que são as mulheres da igreja que desenvolvem um trabalho fantástico de apoio aos trabalhos da nossa igreja. Inclusive a SAF tem um coral belíssimo, as irmãs têm aí cantado os hinos do Inário Presbiteriano, e tem sido uma grande bênção. Tem sido muito útil o trabalho da SAF, das mulheres na nossa igreja. Temos também o trabalho dos jovens, a nossa UMP, União de Mocidade Presbiteriana, os jovens que dão aula na escola bíblica dominical, que fazem parte da equipe de música na igreja. Alguns são diáconos na nossa igreja, lideram departamentos, e nós louvamos a Deus pela vida da nossa mocidade, pela vida dos nossos jovens. Dentro do nosso plano de evangelização, nós temos o Clubinho da Bíblia, que é um projeto de evangelização da nossa igreja que tem por objetivo evangelizar as crianças do bairro. Nós já atingimos aí, numa das reuniões, 75, quase 80 crianças nas adjacências aqui da nossa igreja. É um trabalho belíssimo que tem sido desenvolvido pelo Clubinho da Bíblia. Nós temos também o CEL, que é comunhão e evangelismo nos lares. Deus colocou em nossos corações que onde estiver uma casa que queira receber uma palavra, a palavra de Deus e uma oração, a nossa igreja vai entrar e vai pregar a palavra e vai orar por aquela casa, por aquela família. E Deus tem feito grandes coisas no nosso bairro, na vida das famílias do nosso bairro, e nós louvamos a Deus porque a igreja ela tem se tornado uma referência de ajuda espiritual, também social no bairro da Alvorada 3. Nós louvamos a Deus porque Deus tem nos conduzido nesse projeto de revitalização. A princípio eu era muito tímido, eu não gostava muito de ir lá à frente. Quando o presbítero Zildo, na época, me chamava para ler a palavra, para orar, eu ficava muito nervoso, suava muito, e aquilo ali me deixava muito apreensivo, mas eu fazia. Com o passar do tempo, eu fui estudando, fui aprendendo,
e depois me colocaram na sala da escola bíblica. Foi algo muito bom, porque eu pude desenvolver o que eu estava estudando em casa. E vindo para a escola bíblica, eu comecei a desenvolver estudos sobre histórias da igreja, sobre personagens, aprendi, e graças a Deus eu fui crescendo na igreja. Isso foi um aprendizado para mim. E depois, com o tempo, fui ser diácono, fui eleito como diácono e passei a trabalhar na igreja, e chegou um momento em que eu passei a pregar. Nesse ponto aí eu gostei muito, porque era algo que pulsava muito no meu coração, pregar a palavra do Senhor Deus. E hoje eu estou muito feliz por isso, porque Deus usou a minha vida e hoje eu faço o que Ele colocou no meu coração. Servir a Deus nesta igreja para mim é um privilégio. Aqui eu recebi milagres de curas do Tiago, que ele sofria de asma. Aqui eu esqueci ele dormindo na igreja. Fui lembrar lá em casa que ele estava dormindo no banco. Aqui eu vi esse templo ser destruído e depois ser levantado pelo meu pai e pelos irmãos. Aqui nós passamos, fizemos brechó, baião com peixe frito para a construção da obra. Para mim é um privilégio, eu não me vejo em outra igreja servindo a Deus. É uma alegria, é um prazer. Aqui eu vivi momentos maravilhosos e ainda vivo momentos agradáveis, junto com meus irmãos. Eu sou um membro em que cresci ouvindo já o Evangelho desde criança, tanto é que já fui batizado aqui desde pequeno. E tanto é que, mesmo na minha infância, fui esquecido aqui pela minha mãe, você acredita? Depois do culto, eu tava dormindo, minha mãe foi para uma reunião, e da reunião foi embora, e eu fiquei dormindo. Então, a minha história com a 7ª Igreja é muito entrelaçada. Aqui também fui convertido ao Evangelho, muitas outras coisas aconteceram, tais como presidência da UMP, grupo de louvor, e etc e tal. Também vi alguns milagres, participei de algumas conversões e isso alegra muito meu coração estar hoje aqui nessa igreja. Então essa igreja para mim é uma segunda família. Um momento especial na minha vida aqui na 7ª Igreja foi quando eu comecei a tocar no grupo de música da igreja. Eu gostava muito de ver os meninos tocando, cantando. E uma vez o filho do presbítero Ricardo Marques me convidou para aprender a tocar. Então eu fiquei muito feliz e certa vez ele não veio para tocar e eu só sabia tocar 4 notas. Então eu fiquei meio que nervoso, não sabia fazer direito. Mas para honra e glória do Senhor, estou aqui, não sou profissional, mas estou tocando com alegria e com amor ao nosso Deus. Eu vim para a 7ª Igreja através do Cristiano. Quando nós nos casamos, eu passei a fazer parte da 7ª Igreja e nessa época nós iniciamos o trabalho com a mocidade, nós reformulamos a FAMP, nós reiniciamos os trabalhos com a FAMP e a mocidade da 7ª Igreja foi fundamental nesse momento. Foi quem iniciou, quem deu o pontapé inicial na história da UMP. Então a 7ª me oportunizou fazer parte desse trabalho com os jovens. E hoje, novamente, agora voltando para a 7ª Igreja, meu esposo sendo pastor e eu novamente trabalhando com a mocidade. A gente está aqui para ajudar a dar continuidade com esse trabalho. A 7ª significa para mim recomeço. Durante a pandemia, eu fiquei sem congregar há bastante tempo e na minha antiga igreja estava tendo dificuldades para congregar devido a número de vagas, devido a restrições quanto ao horário e N fatores. Então a 7ª significa para mim isso. Fora que aqui eu tenho acompanhamento com o pastor, acompanhamento com os irmãos e eu sou muito acolhido. Isso me faz me sentir bem, me incentiva a caminhar cada vez mais com Cristo e também com a sua igreja. A gente conversou muito a respeito de ser a igreja que a gente vai ver nossos filhos crescer. Sim. Além da comunhão, que a gente sempre conversa, todo final do culto a gente conversa, nossa, como a comunhão da 7ª é diferente, sim, como eu me sinto bem com os irmãos, é acolhedor demais e é isso, né?
Não basta vir à igreja, mas ter uma comunhão verdadeira com os irmãos, crescer. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar você e a sua família a se juntarem à Sétima Igreja Presbiteriana de Manaus, a fazerem parte da família Sétima Igreja. Somos uma igreja extremamente acolhedora, que tem grande alegria e prazer em receber novas pessoas. Então, se você está procurando uma igreja que ama a Escritura, que ama a Palavra de Deus, uma igreja viva, uma igreja atuante nesse mundo para pregar a Palavra de Deus, para conduzir pessoas a Cristo, nós queremos deixar aqui esse convite especial para você e a sua família. Você certamente será muito bem-vindo na nossa igreja.